Fala galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Primeiro vídeo curto, longo, na verdade, que a gente faz aqui no canal Daniel Brownie, rapaziada. É um canal que a gente está reativando, né, depois de problemas que nós tivemos. E aí, cara, eu tive uma notícia bem complicada, né, de que para bater as metas não contam as visualizações dos vídeos curtos. Portanto, a gente vai ter que fazer aqui alguns vídeos mais longos para contar aqui as visualizações e lives também. É isso, rapaziada. Primeiramente, eu quero pedir aqui desculpas aqui pelo improviso, né? Tanto na edição, né, quanto no cenário, né? Porra, não fiz nem questão de tirar aqui o banner do canal Brownie Fogo aqui do canto, né, cara? Enfim, tô filmando de qualquer maneira pra gente poder ter tempo, né? Até porque é o único tempo que eu tenho pra gente falar de Brasil e Coreia, tá bom, rapaziada? Dá uma, digamos assim, sintetizada na Copa do Mundo feita pela seleção brasileira até aqui, pra gente poder trocar uma ideia rápida, tranquila e poder assegurar, né, tudo que tá acontecendo, falar um pouquinho sobre a seleção brasileira. Tô aproveitando aqui a brecha, pra vocês terem a noção, né? Daqui a pouco eu tô lá na Cazé TV e eu tô aproveitando aqui a brecha do intervalo entre Portugal e Suíça. Nesse momento saí até faltando 2, 3 minutos ali pra acabar o primeiro tempo. Até onde eu vi tava 2-0 Portugal. Mas vamos lá, rapaziada. Primeiro eu vou pedir a moral de vocês, obviamente. Se inscrevam aqui no canal Brownie Fogo, no canal Brownie Fogo, aí, tá vendo? Canal Daniel Brownie. Aqui é tudo sobre futebol em geral. Brownie Fogo é Botafogo, Daniel Brownie é tudo sobre futebol de maneira geral, certo? Pra gente poder fomentar esse canal, voltar a monetizar aqui com esse canal, porque é muito importante, beleza? Deixa o like, ativa o sininho e espalha pra geral, ó, Brownie. Ó, galera, o Brownie fez aí, né, uma análise geral da seleção brasileira, vai rolar vídeo sobre outros jogos, né, outras partidas interessantes, tô pensando em horários de lives, né, no que vocês quiserem me dar ideias aqui pra esse canal, sejam muito bem-vindos. Vamos lá, rapaziada. A seleção brasileira precisava dar uma resposta, tá? Eu não acho que a fase de grupos do Brasil foi ruim, longe disso. Né? A gente sabe que existem os apocalípticos, né? Os mensageiros do caos, que gostam sempre de puxar para baixo tudo que acontece em relação à seleção brasileira. O Brasil fez um bom jogo contra uma Sérvia que foi muito física, foi muito intensa e montou um ferrolho, né? Jogou para empatar com o Brasil, a grande verdade é essa. O Brasil teve suas dificuldades sim contra a Suíça. Eu diria que o pior jogo do time titular do Brasil nessa Copa até aqui foi contra a Suíça. Eu não vou dizer que foi o pior jogo, mas foi o jogo em que o Brasil ficou mais desconfortável, né? Porque a Suíça, ao contrário da Sérvia, subiu a marcação e tentou equilibrar em termos de posse. O tempo foi passando, as coisas não iam acontecendo, o Brasil estava sem o Neymar, o time foi ficando nervoso, né? Mas conseguiu achar um gol numa linda jogada entre Vini, Rodrigo e o Casemiro. E aí, depois do Brasil colocar o time reserva, completamente reserva, contra Camarões e perder no fim do jogo, fica aquela, né? Apesar do time de ter perdido com o time reserva, era outra coisa, passa borracha, a gente sabe que pro externo isso murcha um pouco. E o meu medo era ter murchado o interno, era ter, vamos dizer assim, tirado a segurança de alguns jogadores, principalmente aqueles que estavam em campo, né, potenciais titulares, reservas, jogadores que estavam sendo pedidos ali em algum momento. Bruno Guimarães, Antony não fizeram bons jogos. E aí, cara, o que a gente teve, né, também por um outro lado, o Rafa Rezende falou muito bem sobre isso, é que pelo menos diminui essa euforia, esse oba-oba de que, pô, tem que colocar o reserva. Se o reserva tá no banco, é porque o titular tá ali por uma questão técnica mais qualificada e também, né, obviamente, por um aspecto coletivo. O Brasil tem um ciclo de seleção, o Brasil tem um ciclo coletivo muito qualificado, certo? É muito mais do que um catado, por exemplo, de algumas seleções, é muito mais do que apenas reunir os melhores jogadores e vocês se viram como Portugal faz com o Fernando Santos, e aqui não vai uma crítica, até porque são bons jogadores, podem bater campeões. O Deschamps faz um pouco disso, mas é um trabalho muito bem alinhado, né? E obviamente você tem uma hierarquia em relação aos jogadores que tem que entrar. E aí, cara, o Brasil enfrentava uma Coreia do Sul que, ao contrário da Sérvia, não ia jogar fechada. Ao contrário da Suíça, não era uma equipe para equilibrar e deixar o Brasil desconfortável. Ao contrário de Camarões da Sérvia, não é aquela equipe que abria a caixa de ferramentas para machucar os jogadores. Encaixa, né? É um bom tipo de jogo para o Brasil pegar, porque é uma equipe mais frágil, é uma equipe que joga ofensivamente, não tem DNA defensivo e não dá porrada. Então, cara, tudo aberto pro Brasil. E aí eu pensava, né, pelo menos a gente projetava, pô, o Paulo Bento, que é o técnico da Coreia, porra, vai fechar um pouco mais a casa, né? Possível, vai colocar mais um jogador ali entre linhas, né? Vai colocar alguém ali pra fechar o meio, né? Fazer no mínimo uma igualdade ali enquanto o Neymar fizesse o meio, quando o Paquetá acionasse e atacasse a área. Não rolou, né? Foram 2 linhas de 4, 2 mais na frente. Cara, quando você tem, porra, igualdade numérica já é complicado, imagine inferioridade dentro da área com 4, 5 jogadores do Brasil atacando a área do jeito que geralmente é.
Mas não deu outra, né? O Brasil passeou. Inclusive o Brasil até estranha, porque nos primeiros 5 minutos o Brasil circula a posse, percebe a marcação um pouco mais alta e mais ousada da Coreia, olha pros buracos que estavam ali aparecendo no campo e fala, cara, vamos jogar então, vamos pra cima, né? E aí numa dessa, né, uma linda jogada do Rafinha, uma trama ali com o Casemiro, com o Paquetá, o próprio Rafinha consegue alargar bem o campo. Foi legal, cara, que a gente teve gols de todas as maneiras. O primeiro gol explorando a amplitude, com o Rafinha alargando o campo, conseguindo fazer a triangulação, levando, fazendo uma boa assistência, e o Vini, né, praticamente desmarcado dentro da área, com toda a categoria e calma do mundo. Tá me impressionando a maturidade do Vini nessa Copa 1-0. Um gol no pós-perda, o Richarlison não desiste, ele podia ter ficado parado, o jogador da Coreia ia espanar a bola para frente e o jogo ia continuar 1-0. Ele se antecipa, leva o chute, e foi um pênalti muito malandro que sofreu o Richarlison. O Neymar bateu, esquece, né, cara, eu gosto de usar essa expressão, o Neymar, ele dribla batendo o pênalti, uma coisa inacreditável. Para continuar aqui, a gente teve também um gol construindo por dentro, né, depois de uma bola aérea, para você ver quão confortáveis estavam os jogadores do Brasil, com a vontade, deixa a seleção brasileira marcar gols no início do jogo. E isso é um desafio que o Brasil vai ter, por exemplo, contra a Croácia, né? Para mim, o problema, o Brasil parece que quando ele não marca o gol no início do jogo, ele se sente desconfortável e pressionado durante a partida e você dá uma confiança a mais para o seu adversário, né? Isso já era assim há 3 anos, né? Se eu tivesse que listar uma falha, eu não diria uma falha, né, cara? Mas é um problema que é constante nesse trabalho, nesse ciclo do Tite, é isso, né? Eu cito ali o 0-0 entre Brasil e Paraguai na Copa América de 2019, foi para os pênaltis, o Brasil conseguiu avançar, mas numa dessa, né, a gente podia ter se despedido ali. Enfim, e aí, cara, o que a gente pode ressaltar? Né, os jogadores muito à vontade, o Marquinhos e o Thiago Silva participam do gol, e, cara, que bola de camisa 10, Thiago Silva, né, que Copa, né, tá fazendo o Thiago Silva, é absurda, cara, pro gol do Richarlison, que fez uma embaixadinha bacana com a cabeça, né, cara, legal, porque há anos, né, mais ou menos, há mais de um ano ele jogava no Everton e ele foi condenado por esse drible da Foquinha que ele fez uma vez, né, chamaram de desrespeitoso, falaram que era deboche, que era improdutivo, é justamente esse drible que inicia a jogada de um gol de Copa de mata-mata. E aí faltava o gol de transição, né, que era o gol de contragolpe, o Paquetá rouba uma bola, aciona o Richarlison, que é o centroavante, corre, né, atrai a marcação para um lado, dá para o Neymar entrega para o Vini, mais uma assistência primorosa, aquela cavada linda, o Paquetá atacando a área, outro que jogou muita bola e conseguiu desafogar aí. Faltou o gol do Rafinha, que na minha opinião jogou muito bem. Eu até cheguei a ser muito criticado hoje no Twitter, porque eu falei que o Rafinha faz uma Copa absurda, eu exagerei, mas eu acho que ele faz uma Copa ótima, apesar de não ter o gol. O gol é o trunfo, né, mas ele tá dando assistências, ele tá participando de gols, ele tá sendo muito efetivo em termos coletivos, com e sem bola. E aí, cara, no segundo tempo eu acho que fica um pouco relativo, eu acho que a gente tem que fechar um pouco mais o meio, é importante porque a gente sofreu muitos chutes de fora da área, né, dos jogadores da Coreia que tem essa qualidade. O Alisson pegou 2-1, acabou entrando. Contra uma equipe que tem Perisic e Modric no meio campo, e aí o Kramaric que também finaliza bem, eu acho que a gente não pode dar esse espaço. Aí eu acho que é fechar de alguma maneira mais, né? O Paquetá vai ter que ficar um pouco mais preso, talvez. O Richarlison é um cara que ele vai incomodar o Rafa Rezende, falou isso muito lá no programa da Cazé TV, o Resenha Sem Cazé, o Redação Sem Cazé. Tá rolando todo dia às 8h30 lá na Cazé TV, comigo, Pedrosa, Rafa Rezende e Guilherme Beltrão, né? Se vocês não estão acompanhando, acompanhe que tá muito maneiro, né? Até pra aumentar a audiência do pai aqui. E aí, cara, o Brasil relaxa um pouco no jogo, entra o Everton, né? Que foi super legal, né, cara? O Everton entrando, o sorriso, né? O cara que é amargurado, que reclama desse tipo de coisa, ele não tem a menor noção do que é ser um atleta de futebol, né? E da importância que era pro único jogador que ainda não tinha entrado em campo na Copa poder jogar uma Copa do Mundo. É muito legal isso. Neymar, né? Me conforta muito ele ter jogado 80 minutos. Tá bem, disse que não tá sentindo nada no tornozelo. Obviamente que deve ter tomado uns remedinhos ali pra sentir menos dor, tudo mais, o que é completamente natural. Mas enfim. E aí teve o gol da Coreia, né? Que eu acho que, enfim, né? Acaba se tornando irrelevante tanto quanto o gol da Polônia, né? No último minuto com o gol do Lewandowski de pênalti, num pênalti completamente casual em que a França venceu. A França deu a resposta, Inglaterra deu a resposta, Brasil deu a resposta. Beleza? Vamos jogar com uma Croácia que vai ser, eu acho que vai ser, obviamente, mais difícil que a Coreia. É um time que ele não marca tão bem, né? O time croata. Mas é uma equipe que, se você deixar o meio-campo crescer e eles tiverem superioridade nesse sentido, eles podem ganhar confiança. Eu tenho muito medo nesse sentido. Né? Quando eu falo medo, por dados as devidas proporções, quem tem que ter medo é a Croácia, obviamente, né? Até porque empatou com o Japão em 1-1 e passou nos pênaltis, né? Com o goleiro pegando 3 cobranças. E, cara, finalizo aqui falando sobre 2 aspectos. Primeiro, sobre a questão da dancinha, né? O Roy Keane, que é
é o meio-campista, né, o volante irlandês que atuou no Manchester United, né, cara, querendo falar de moralismo, querendo falar de ética, querendo falar de desrespeito, né, um cara que já acabou praticamente com a carreira de 3 jogadores, incluindo o pai do Haaland, ainda o xingou quando ele estava no chão, depois de um pisão, né, que ele deu no jogador e assim, rompeu os ligamentos do joelho de um companheiro de profissão, apesar de adversário, né, continua sendo um companheiro de profissão. Um cara desse querer falar de ética, de dança, né, eu acho engraçado, né, cara, ele condenou os cânticos e as danças dos torcedores de Senegal e falou que era um desrespeito às dancinhas dos jogadores brasileiros e também do técnico Tite, que fez ali a dança do pombo. Por que eu não vi ele condenando as danças dos jogadores holandeses na comemoração de um gol? Por que eu não vi ele reclamando das danças do Griezmann, né, que fez gol, inclusive, em final de Copa? Por que será, né? Deixa para vocês responderem. E para finalizar, cara, assim, acho que é um recado. Qualquer equipe, né, que não entrar fechada, não entrar tentando ganhar em superioridade numérica na área, né, para evitar com que o Brasil preencha aquele espaço e chegue com muita qualidade e quantidade, né, para jogar. Qualquer equipe que tentar jogar de igual para igual com o Brasil, ela pode até marcar gols, ela pode até ser efetiva, ela pode até assim, incomodar, deixar o Brasil numa situação desconfortável. Como, por exemplo, a Suíça deixou no primeiro momento, no primeiro tempo, equilibrando em posse. Mas ela vai levar gol, tá? Ela vai levar gol. Não adianta. A Coreia tentou se lançar para ataque, né, com 2 linhas de 4, padrão. O Brasil foi lá e fez 4-0 só no primeiro tempo. Se a Croácia entrar do mesmo jeito, vai levar fumo. E, obviamente, não vai entrar do mesmo jeito. Aí é mais um desafio para o Brasil. Não só espantar esse fantasma, né, acabar com esse fantasma do europeu das quartas, que eu não aguento mais também. Né, a última etapa de quartas de final que o Brasil conseguiu passar foi contra a Colômbia, né, que é o adversário sul-americano em 2014, e aí na semifinal, né? Mas também, obviamente, superar, né, esses ferrolhos, né, para que o Brasil consiga fazer um gol no primeiro tempo, assim como fez contra a Coreia, para tranquilizar a partida e seguir caminhando. Né? Detalhe, o Brasil ainda continua com a sua solidez defensiva, deu uma resposta ofensiva, vejo o Brasil mais equilibrado defensivamente que outros concorrentes, apesar de, por exemplo, não ter hoje um Mbappé que desequilibra, porque o Neymar tá voltando aos poucos. E pro que se falava da Espanha, né, cara? O tic-tac espanhol, eliminado por Marrocos há pouco tempo. Valeu? Um abraço, rapaziada, tamo junto e deem ideias aqui de conteúdo. Valeu? Fui!